Então, bom dia a todos. Então, nós dando continuidade aqui, dando continuidade ao nosso estudo de Páscoa, nós vimos ontem várias informações separadas. Nós falamos aqui como se fosse montar um Lego, informações que quando juntadas vão dar uma amplitude maior no nosso ensino. Então, hoje é o dia de montar o Lego. Então, só para recapitular, até para quem não esteve aqui ontem, o que a gente viu? A gente viu primeiro o dia hebraico. Nós vimos que o nosso calendário gregoriano, nós medimos o dia a partir das 0 horas até as 23h59. Né? O calendário hebraico não é assim. Assim nós vimos como Gênesis. Em Gênesis diz, né? Quando Deus cria o dia, ele fala, houve tarde e manhã. Ele não fala o contrário, ele fala tarde e manhã. Então, o dia do hebreu, do povo de Israel, começava às 18 horas. Então, 18 horas um dia já era início de um outro dia e ia até às 18 horas. Então, o domingo que nós estamos hoje, teria começado ontem às 18 horas. O dia do hebreu ia, então, de 18 às 18, e não de 0 horas às 0 horas, tá? E nós vimos aqui as instruções para a Páscoa do Senhor, que ocorreu, nós vimos ali uma vez, foi juízo sobre todos os deuses do Egito, juízo sobre a idolatria, juízo sobre o pecado, né? E tinha uma instrução de como deveria ser essa Páscoa, né? Então nós vimos lá que lá no dia 10, fazia a separação do cordeiro, o cordeiro de 1 ano, sem defeito, né? No dia 10, ficava-se, então, dia 11, 12 e 13, observando esse cordeiro para ver se nada acontecia com ele. No começo do dia 14, que ainda não era Páscoa, havia a primeira refeição, o primeiro Seder. Então, comia-se aqui pães asmos, conforme Êxodo 12, 18, foi o que a gente leu. Durante o dia 14, então, no crepúsculo, entre as 15 e as 18 horas, matava-se o cordeiro, imolava-se o cordeiro, toda a congregação imolou o cordeiro lá em Êxodo, né? E preparava-se então a comida e eles comiam já no começo do dia 15. Então a Páscoa é no dia 15 do calendário hebraico, 15 de Nissan. Esse é o dia que a Bíblia nos dá, o dia da Páscoa é dia 15. Dia 14 ocorre aqui então a primeira refeição do Seder. E aqui, então, é a segunda refeição, ou o segundo Seder, né? Onde, de fato, comia-se o cordeiro, né? Então, foi isso que a gente viu ontem. Então, só recapitulando, talvez acho que vai ficar muito pequeno aqui, não deu aula. Eu tentei ainda dar uma maximizada, mas só lembrando, né? Dia 10, durante o dia, separava-se o cordeiro. Do dia 11 ao dia 13, período de observação do cordeiro, o cordeiro era guardado, né? Dia 14, já às 18 horas do dia 14, né? Para nós seria o dia 13, 18 horas do dia 13. Então, comia-se a primeira refeição, ou o primeiro Seder, fazia a preparação da retirada dos fermentos, dentro de casa, e às 15 horas imolava-se o cordeiro e iniciava a preparação. Dia 15 é a Páscoa, onde acontecia então a refeição, logo após as 18 horas. Das 18 às 22, mais ou menos, foi a refeição, o segundo Seder. E meia-noite, então o Senhor passou pelaquela terra e executou o juízo. Quem creu em Deus e fez conforme Deus mandou, não houve juízo nessa casa, né? Lembra que Páscoa é juízo. Foi executado o juízo. O povo hebreu não pôde sair do Egito sem que houvesse o pagamento daquela justiça, né? Sem que aquela justiça tivesse sido saciada. Para quem não creu, foi sobre os seus primogênitos. Para quem creu, o juízo aconteceu, mas foi sobre o cordeiro e não sobre aquela família, tá? E aí também iniciava aqui a festa dos pães asmos. Tudo bem aqui? Ficou alguma dúvida sobre essa explicação, gente?
Então, eu vou sentar. Que ontem. Então, com essa perspectiva aqui de calendário. Esse é o calendário que a gente vai trabalhar. E hoje o que a gente vai ver? Hoje a gente vai ver a Páscoa de Cristo. A Páscoa que Cristo... Nós vimos que a Páscoa lá do Êxodo, ela era uma sombra da verdadeira Páscoa que ia ser executada. E ela foi executada em Cristo Jesus. Cristo é o Cordeiro, o nosso Cordeiro. E por que a gente usa esse termo, Cordeiro de Cristo? Porque ele cumpre todos os passos de Êxodo. E nós vamos ver aqui agora dia a dia. Se tiver pergunta, para e pode perguntar. Tá? Tudo bem? Podemos continuar? Então, o primeiro dia. Lembrando, o primeiro dia foi a separação do Cordeiro que nós vimos lá antes. O que aconteceu nesse dia, na época de Cristo? Foi o dia em que Cristo foi ungido pela irmã de Lázaro. Vamos abrir lá? João 12, do 1 ao 3. Para ficar melhor no microfone, eu vou ler, daí sai no áudio. Se você quiser ter um microfone extra, as pessoas vão passando. Pode ser. Vai. Do 1 ao 3. Pode começar aí, Ju. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitará dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ela à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos e encheu-se de toda a casa com o perfume do bálsamo. Versículo 7, pode ler, Diego. Jesus, entretanto, disse: Deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Ela guardou isto, para o meu sepultamento. Então, assim, na sombra que nós vimos do Êxodo, era o dia em que se separava o cordeiro. E muitas famílias limpavam, lavavam o cordeiro, porque ele ficava guardado dentro da residência. E muitas pessoas passavam óleo nas patas, ungiam o cordeiro. E assim, nessa sombra, cada casa de Israel tinha que tomar o seu cordeiro, um cordeiro para cada família. A família que não tivesse pessoas suficientes dividia com outra família. No dia 10, guardando até o dia 14. E no verdadeiro evento, que foi a Páscoa de Cristo, a realidade, o Senhor foi para Betânia. Falou o quê? 6 dias antes. 15, tem que contar os dias. A Páscoa, dia 15. 15, 14, 13, 12, 11, 10. Dia 10. Nos 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia e lá foi ungido por Maria Madalena, Maria, irmã de Lázaro. Marta. Maria, não, foi Maria, vocês estão me confundindo. É Maria. Onde então foi servida uma ceia, tendo sido preparado como Jesus foi preparado como o cordeiro daquela casa. A família quem ele amava muito. Lázaro era um irmão querido não era irmão de sangue, mas um irmão querido de Jesus, o qual ele amava muito aquela família. Quando então ele foi ungido por Maria, que de acordo com as palavras do Senhor Jesus, o havia guardado para o seu sepultamento. Então, um parênteses aqui, temos essa informação do evento que a própria Bíblia diz, 6 dias antes da Páscoa. 6 dias antes da primeira noite dos pães ázimos.
quando se comia o cordeiro pascal, semelhante ao que aconteceu no Egito. Então, tudo bem aqui? Dúvidas? Dia 11. No dia 11, uma numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, vamos abrir lá, João 12, do 12 ao 15. Aí, lê pra gente, Dri. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Lê pra gente Zacarias 9:9. Nove, né? Isso. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Então, o que acontece no dia 11? A entrada de Jesus em Jerusalém. Né? Depois eu vou estar falando aqui quais os dias da semana foram. Tá? Não vou falar ainda. Então, o que acontece? A boa parte do povo de Israel reconheceu Jesus como aquele que traria a salvação. Né? Pois suplicaram a ele. A gente vê isso, Hosana, Hosana, né? Quer dizer, salva-nos agora. Este que vem em nome de Deus, esse que vem no nome do Senhor. Né? É o rei justo, salvador, né? Humilde. O que todo mundo achou que era para vir, para ser o senhor de guerra, aquele que ia trazer, ia limpar, eles não entenderam as próprias profecias. Né? Ele veio num jumentinho. Que aqueles que não creram, não reconheceram Jesus naquele momento, não entenderam isso. E a própria Bíblia apontava para isso. Como nós vimos, a Páscoa aponta para isso. As profecias, Daniel aponta para isso, Zacarias aponta para isso. Ontem não deu para a gente falar, mas a gente ia falar sobre as semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel, 69 semanas termina quando é morto o ungido. Né? Com a vinda e a morte do ungido. Né? Com anos literais. A gente, desde a ordem da saída do decreto até passa-se exatamente a mesma quantidade de anos. Preciso. Mas eles ainda não tinham entendido. Eles sabiam da palavra, mas não reconheceram. 500... E a 70ª semana de Daniel começa na volta de Jesus. Começa no arrebatamento. Né? A volta nos ares, na primeira etapa. Né? A última semana que falta é a que vai acontecer na vinda, a gente encontrando com ele nos ares, 7 anos de tribulação, e aí sim, ele pisando aqui na terra e executando o restante das suas profecias. É bom esclarecer também, Daniel, para quem não sabe, cada semana semana de anos. Ontem eu ia aprofundar nisso, mas aí acabou encurtando, mas 70 semanas de anos. A palavra ali a palavra no hebraico diz 70 sets. 70 semanas de anos. Né? Falando que 490 anos iriam acontecer. 493 aconteceu e 7 anos ainda falta acontecer, que é a tribulação. Né? Para aqueles que são dispensacionalistas, pré-tribulacionistas e pré-milenistas, é isso que a gente aguarda. É isso que a gente crê, é isso que a gente entende que a Bíblia ensina. Né? Então, essa profecia ela foi feita 500 anos antes de Zacarias. Né? Apresentando a nação de Israel como cordeiro. Jesus já havia sido apresentado como cordeiro, como servo,
como um humilde, aquele que vinha num jumentinho. Aí isso no dia 11. No dia 12, no dia 13, foram dias que Jesus fez muitas coisas, né? Não vamos entrar nesse detalhe, mas ali acontece a passagem da figueira, quando Jesus passa pela figueira, amaldiçoa a figueira, depois volta, a figueira está seca. Então, muitas outras coisas que nós vemos acontecem nesses 3 dias aqui. Tudo bem? Dúvida? Pergunta? Não? Então, aí a gente vai começar com o dia 14. Então, dia 14, lembra o que acontecia no dia 14? No começo do dia 14 acontecia o quê? Primeira refeição, os primeiros seder, né? Então eles deveriam comer pães ázimos, conforme nós vimos lá em Êxodo 12, 18. Né? E de acordo com a ordem de Deus, desde a tarde do dia 14, isto é, desde as 18 horas, quando se iniciava no dia 14, na refeição dessa tarde eles deveriam comer pães ázimos. Isso já era conhecido. Né? Mas mesmo antes da morte do Cordeiro, enfatizando a abrangência da obra do Cordeiro, eles tinham que fazer isso aí. Né? Então Jesus, antes da sua morte, realizou a primeira refeição. Né? O Cordeiro que foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo, 1 Pedro 1,20. Né? Morto desde a fundação do mundo, Apocalipse 3,8. Né? Tudo isso já foi programado desde antes da fundação do mundo. Não foi um erro de trajeto, de percurso, não. Deus já sabia, Deus já programou tudo isso. Que Jesus viria, Deus se faria carne, se faria homem para pagar aquilo que nós falamos ontem. Então, considerado aqui a preparação da Páscoa, lembra que a gente falou que um outro termo usado para o dia 14 é Parasev, lembra? Parasev ou preparação da Páscoa. Começava então às 18 horas, o que para nós seria dia 13 ainda, mas já era dia 14. E segundo determinado quando estavam no Egito, deveriam fazer nessa ocasião então a primeira refeição, matzô. Assim os discípulos do Senhor prepararam a refeição, não mais sombra, mas agora a realidade. Eles fizeram isso, fizeram a realidade da Páscoa. Fizeram de fato, eles comeram junto com o Senhor aquilo ali. Então, quando nós vemos sobre a ceia do Senhor, que Cristo fez a ceia da Páscoa, não é a ceia do dia 15. É a primeira refeição. Eles não comem cordeiro lá. O que a Bíblia fala? Que Jesus partiu o quê? Pão. Né? Então ele faz esse cumprimento histórico e único, uma única vez, né? Tudo que a gente vem fazendo um memorial, eles iam fazendo um memorial da Páscoa, Cristo faz o cumprimento da Páscoa. E hoje nós fazemos memorial desse cumprimento, né? Que é muito importante. Por quê? Porque é nesse momento em que Deus, então, ele institui um memorial novo. O que acontece naquele memorial? Ele dá uma nova aliança ali. Eles vinham ainda na aliança da lei, agora eles passam a estar na aliança, uma nova aliança. Uma aliança que eles nunca tinham visto antes. Com graça, com algo que é de graça, passa agora a ser de graça para as pessoas, para todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo. E que seria selada essa aliança, lembra que as alianças elas eram seladas, tinham selos para mostrar que cada um, quem participou estava chancelando aquilo. E qual que é o selo dessa aliança? A morte e ressurreição de Cristo. A morte do Cordeiro e a sua ressurreição. E ao cair da tarde, então, como nós... Vamos abrir lá? Marcos, capítulo 14, 18. Henrique, por favor.
Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Lê o 17 antes, por favor. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Isso. E aí, agora fala o 18. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Mel, lê pra gente Mateus 26, do 26 ao 30. Peraí. 26 a 30, né? Isso. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu, e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramando em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo, convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, cumprimento de profecia atrás de cumprimento de profecia. Né? Alguém ia traí-lo, isso já era um cumprimento também. E ele então ele faz essa nova aliança, selada com a morte dele, com a ressurreição dele. Né? Onde ele fala então para que isso seja feito agora como um memorial, para lembrarmos disso. E na contagem bíblica, essa refeição precedia o sacrifício do cordeiro, como temos falado. Antes mesmo de ele ser imolado, fizeram a ceia com pães sem fermento, conforme o que estava ordenado por Deus, lá em Êxodo 12, 18. Caracterizando a abrangência da libertação conquistada pela morte do cordeiro. Então, naquele tempo, a morte do cordeiro havia feito libertação da escravidão deles, mas agora, essa refeição era uma preparação para uma celebração, agora de libertação do quê? Nossa, do pecado. Não só mais Israel, mas estendida aos gentios, a todos nós. Que oferecendo a redenção desde a fundação do mundo. Então já era algo ímpar ali. Algo que já havia sido preparado desde antes da fundação do mundo. E aí então a gente parte, continuando o dia. Então, tarde do primeiro dia, depois das 18, primeira refeição. Eles saem para o Monte das Oliveiras, Jesus é traído, aí inicia-se aquele julgamento infame, né? E caminhando aqui então para o próximo evento da Páscoa, que é a imolação do Cordeiro. Nós tínhamos lido lá em Êxodo ontem que no dia 14, entre as 2 tardes, no crepúsculo da tarde, toda a congregação de Israel imolará o cordeiro. Era isso que eles tinham, isso que eles sabiam que tinham que fazer. Isso estavam preparados para fazer. Mas eles ainda estavam preparados para fazer aquela Páscoa. Não estavam preparados ainda pelo que estava por vir. Pelo verdadeiro cordeiro, aquele que estava vindo para fazer uma obra definitiva em nossas vidas. Vamos ler lá, João 12, do 23 ao 33. Alex, lê pra gente, por favor. Pera, deixa eu abrir. Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Até o 33. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou,
ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos para mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então a Páscoa real, Deus estava preparando aqui, ainda não havia acontecido a primeira a ceia, o primeiro Seder, né? Ela só acontece lá no capítulo 13. Mas então ele estava preparando as pessoas para falar, cara, vai haver juízo, né? O dia do juízo de Deus. Lembra que lá no Êxodo foi juízo sobre o pecado, sobre a idolatria, sobre os deuses do Egito, né? Agora seria executado esse juízo sobre o Cordeiro, Cristo, né? Quando ao ser levantado na cruz, todos saberiam que ele é Deus. Que não inocente o culpado, mas se fez oferta perfeita pelo pecado, tornando-se o Deus justo favorável ao pecador que nele crê. Então Deus nos revela que Jesus participou da nossa humanidade, o chamado Filho do Homem, né? Fazendo-se carne. Lembra que a gente fez um paralelo, a gente estava falando aqui de Ruth, alguns estudos atrás de PGMs, nós vimos Boaz, e a figura do Boaz, como ele prefigura, ele aponta para aquilo que Cristo fez. Porque Boaz teve que resgatar Ruth e Noemi. E para que ele resgatar, ele precisava cumprir 3 coisas. Ele precisava ser um parente próximo, e Cristo fez isso. Ele se aproximou de nós, se encarnando, vindo à Terra. Essa foi a forma que ele fez para ser um parente próximo nosso. Boaz teve que pagar o preço. Um preço havia necessário pagar. Só que o preço desse resgate ninguém podia pagar. Não existia dinheiro, não existia nada que pudesse pagar. O único que tinha o meio de pagamento para isso, Cristo. E terceiro Boaz tinha que querer pagar. Essas eram as 3 condições do resgatador, do Goel, né? O resgatador fiel daquela pessoa. Ele tinha que querer. Nós vimos que Boaz, ele levou para a assembleia lá e uma pessoa não quis, né? A pessoa era próxima, ela tinha a condição, mas ela não quis. Boaz quis. Deus, ele faz todos esses requisitos de um resgatador. O Goel, ele é aquele que resgata porque ele se aproximou de nós, ele é nosso parente próximo, ele é o único que tinha o meio de pagamento para pagar isso, e ele quis fazer isso. Então ele fez isso morrendo na cruz, né? Vamos abrir lá, Hebreus 2, 14 a 15. Noêmia, pode ler? Hebreus 12, do 14 ao 15. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. 2, perdão. 2, 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas,
para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, o texto também era bom. Né? Mas aqui, Jesus participou disso. Né? Ao ser levantado naquela cruz, Jesus, né, o grande eu sou, né, foi julgado no lugar de todo ser humano, de sorte que o juízo de Deus, então, foi executado. Né? E o juízo foi executado sobre o quê? Nós vimos o juízo lá do Êxodo, mas aqui há uma execução de juízo. Páscoa, lembra, gente? Páscoa, a gente fala, feliz Páscoa. Não tem feliz. A Páscoa é juízo. Nós falamos, né? A gente fala, feliz ressurreição. Né? Cristo ressuscitou. É isso que é felicidade para nós. Né? Que ele ressuscitou. Paulo fala que se Jesus Cristo não ressuscitasse, em vão seria a nossa fé. Mas ele ressuscitou. Né? Essa é a obra completa. Então, o que ele executou juízo? Primeiro, sobre o pecado, sobre a natureza caída. Né? Nós lemos ontem, 2 Coríntios 5, 21, que diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fosse feitos justiça de Deus. Então, ele se fez pecado. Ele levou aquela maldição. Né? Lembra que aquele que não cumpre a lei é maldito, e maldito deveria ser morto na cruz. E descer no mesmo dia, inclusive. E ele se faz isso. Ele se fez pecado, ele se fez maldito por nós. E ele cumpre até Deuteronômio 22 que nós lemos. Né? Porque ele foi morto, ele teve que descer no mesmo dia. Então, primeiro, sobre a natureza caída. Né? Ele se fez o pecado por nós. Segundo, ainda sobre os pecados, mas sobre os frutos da natureza caída. Né? Os pecados foram cabalmente julgados em Jesus. Né? Vamos abrir lá? João 3, 18. Depois vamos ver o 36. Letícia, leu 18? Depois desse leu o 36 depois. Ah, tá. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, quem creu terá vida. Quem não creu permanece, é algo que já está ali. Não foi colocado, mas já estava ali. Uma ira já estava posta. Mas quem crê não é mais julgado. Apocalipse 12, versículo 9. Pastor Marcelo, consegue ler? Sim. E foi precipitado o grande dragão. 12, 9? 12, 9. É isso, pode continuar. Pode continuar. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, a antiga serpente. Primeiro, lembrando que lá em Gênesis 3,15 nós conhecemos aqui a profecia já de Deus falando para a serpente,
que Jesus ia pisar. Né? Esse aqui, Apocalipse não vai acontecer, mas vai mostrar o quê? Que Cristo, nós lemos aqui antes em João, que está na hora de ser julgado o príncipe desse mundo. Né? Ele já foi julgado na morte de Cristo. Ele ainda age, mas ele já está julgado. A condenação dele só estamos esperando agora ele entrar na penitenciária, né, máxima. Né? E ele que vai adentrar o inferno. Então ele já foi julgado. Depois a gente vai ler o que vai acontecer para de fato ele cumprir a condenação. Né? Mas o que nós vemos lá em João na morte de Cristo, ele já julgou. Né? Então, nós vimos aqui os frutos caídos, né? Que nenhuma condenação há sobre aquele que nós vemos em Romanos 5:1. Né? 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando Cristo ele faz o juízo sobre os frutos da natureza caída, quem crê nele já não está mais julgado. A natureza pecaminosa foi julgada ali. Esses são os frutos do pecado. Ele já levou isso da gente. Vamos abrir lá Colossenses 2, 13 e 14. Raquel, pode ler. 13 a 14? Do 13 ao 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Então, lembra que a gente comentou ontem que assim, o cordeiro e todos os sacrifícios que eram feitos naquelas festas que nós vimos eram para cobrir o pecado. Né? A própria Páscoa, passar por cima, né? Ela passou por cima porque havia o sangue ali, aquele sangue foi a propiciação para aquilo. Mas até então, todos os pecados eram cobertos. É como se estivesse sendo jogado debaixo do tapete. Mas nós vemos aqui, em Colossenses, que Deus, o que ele faz com esses frutos do pecado, da natureza caída nossa? Ele cancela. Ele apaga. Agora que não é mais cobrir. A obra de Cristo, ela cancela, ela remove. Tudo aquilo que você cometeu, ela é cancelada. E uma vez que você está em Cristo, você entra, então, no processo de santificação. O pedido de perdão, o alimento espiritual, a oração, aqueles processos que nós vimos ontem no nosso estudo sobre o pecado. Então, ele removeu tudo isso na cruz. Tudo isso ele levou. Então, ele julgou a natureza caída do pecado, os frutos da natureza caída, o príncipe desse mundo, né? Então, quando Jesus explica para Nicodemos, né, do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Jesus explica isso, porque é pela fé, é olhar na morte de Cristo com fé. Ele morreu pelos meus pecados. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele revelou, então, que a antiga serpente, que nós lemos aqui em Apocalipse 12, que é o diabo, né? Satanás, aquele lá de Gênesis 3, que fez tudo que a gente sofre hoje, isso, a morte dele, ele julgou isso. Né? Nós vimos em Hebreus 2,14, né? Para que por sua morte destruísse aquele que tinha poder da morte, a saber, o diabo. Jesus destruiu Satanás. Ele ainda age no mundo.
Porque Cristo ainda não cumpriu todas as suas profecias. Por isso que ele ainda é o príncipe desse mundo. Mas ele está julgado já, não tem escapatória, não tem salvação. Agora é só o cumprimento da última semana de Daniel. E ele também julgou, então ele julgou a natureza caída, julgou os frutos da natureza caída, ele julgou o príncipe desse mundo e ele julgou também o sistema satânico, o sistema político, religioso, que é o mundo hoje. Né? Colossenses 2,15. Lê de novo, por favor. Nós lemos, mas... Nós lemos o 14. Agora lê o 15, por favor, Edvaldo. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então Jesus publicamente expôs ao desprezo. Triunfando, Jesus já triunfou sobre esse sistema político. Hoje nós vemos ainda porque, como Cristo ainda não voltou, aí eles ainda estão agindo. Mas quem está em Cristo Jesus já não se deixa levar mais por isso. Já não se deixa mais enganar por isso. Sabe que sobre si já não tem mais condenação. Satanás vai continuar adicionando, mas você é pecador. Mas você pecou, mas o que a gente fala assim? Mas Cristo morreu pelo meu pecado. E eu amo meu Senhor. E eu me alimento dele. E eu oro para ele, eu me relaciono com ele. E eu peço perdão. Mas pela morte dele, eu não sou mais condenado. Porque ele morreu pelos nossos pecados. João 18:36, Alan. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. 1 João 2, 15 e 17 agora, João. Do 15 ao 17? 1 João 2, do 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a corruptência da carne, a corruptência dos olhos e da soberana da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como sua corruptência. Naquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então Jesus vai falar o quê? Que ele não é desse mundo. Né? E aquele que ama o mundo aqui não vai ver o Pai. Mas por quê? Porque nossa pátria é celestial, nós também não somos aqui. Nós somos hoje embaixadores de Cristo aqui na Terra. Por quê? Porque essa terra não vai... Quando chegar lá no final da tribulação, quando Cristo vier, ele vai fazer novos céus, nova terra. Então não faz sentido nós amarmos algo caído, porque ele vai fazer algo infinitamente melhor. Para que nós, aqueles que cremos na morte do Cordeiro e cremos na sua ressurreição, poderemos usufruir. E João 19, 32 e 37. Quem está a leitura? É 19, 32? João 19, do 32 ao 37. né? Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificado. Pode ir até 37. Chegando-se, porém, a Jesus,
como vissem que já estava morto. Não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu testificou sendo verdadeiro, e o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vos creiais. E isso aconteceu para se cumprir a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura, eles verão aquele a quem transpassaram. Então, a morte de Cristo é o cumprimento de profecias, né? E aqui a gente vê Êxodo 12:46, nenhum dos seus ossos será quebrado, né? Zacarias 12:10, verão que aqueles a quem transpassaram. E nós vemos outros como Números 9:18, Salmo 34:20, Zacarias, Apocalipse 1:7. Então, cumprimento das profecias. A morte de Cristo é o cumprimento profético. Para que nós, lá de Gênesis 3:15, ele culmina aqui. Toda a Bíblia ela é uma revelação progressiva para esse momento, para o momento da morte do Cordeiro, para saciar a justiça que era necessária do pecado lá de Adão e Eva. Tudo bem aqui? Então, lembrando, Cristo morre na Páscoa um dia antes, na véspera da Páscoa. Então, tanto que tiveram que descer ele, por quê? Porque havia a Páscoa, era além dos sábados, os sábados semanais, havia os grandes sábados, que eram feriados, que também, assim como o sábado eles não podiam fazer atividades, os grandes sábados também não. Então, eles, como aqui era um feriado, eles tinham que descer Cristo para que eles não pudessem fazer isso durante um período, que eles não podiam, e para se cumprir Deuteronômio 22. Aquele morto por pecado, maldito na cruz, deveria ser morto, descido no mesmo dia. Então, o que aconteceu no dia 15? O dia 15 começava às 18 horas, aí sim acontecia o segundo Seder, a segunda refeição. Aí sim eles iam comer o cordeiro, né? E assim o povo de Israel fez. Aqueles talvez estivessem ali emotivos pela situação, né? Mas era o natural do povo de Israel foi aí então comer o cordeiro, fazer a refeição da Páscoa de fato. E era então um grande feriado, né? Que acontecia somente no dia 15. O dia 15, independente do dia da semana que ele caísse, era um feriado. Tá? Era, portanto, um descanso anual. Né? Uma única vez no ano, diferente do sábado, que era o descanso semanal de 6 dias. Tudo bem aqui? Então, no dia 15, a Bíblia não tem muito registro. Não tem registro por quê? Porque o pessoal tinha que ficar em casa. Era um sábado de descanso. Né? Agora, o que nós costumamos aprender? Que Cristo morreu em qual dia? Sexta-feira. Aí sábado. Domingo ressuscitou. Então ele teria morrido na sexta-feira, sábado e domingo que teria ressuscitado. Só que a Bíblia registra que existe um dia útil entre esse grande sábado e o outro sábado. Existe um dia útil no meio, que cadê? Vamos abrir lá, Marcos 16:1. Aqui já começa a festa dos pães ázimos. Já começou aqui no dia 15, né? Estamos agora no período da festa dos pães ázimos.
Mas temos um grande feriado, um grande sábado, um feriado. Mas vamos lá, o que diz Marcos 16:1? Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. Então, eles podiam comprar especiarias no sábado? Era um dia de descanso, não era um dia de trabalho. Então a Bíblia registra que existe entre esse grande sábado e um outro sábado um dia comum, um dia onde as mulheres foram comprar especiarias, então, para fazer a preparação disso tudo. Então, o dia 16 de Nissan foi um dia normal na vida de Israel, com o comércio em pleno funcionamento após o grande sábado, do dia 15. Motivo pelo qual as mulheres puderam, então, comprar os aromas e para embalsamarem o corpo de Jesus. Só que eles puderam ir no dia 17? Ainda não puderam, no dia 16. Por quê? Aí entra o dia 17. O dia 17 era o sábado semanal. Era o 7º dia da semana, o segundo mandamento de Êxodo 28:11. E como as festas dos pães ázimos tinham duração de uma semana, 7 dias, e tinham seu início no dia seguinte da Páscoa, seguramente havia sempre ia haver um feriado, um sábado, um grande Shabat da Páscoa e um feriado semanal. Porque a festa dura 7 dias. Ela ia acontecer, ia ter um sábado acontecendo ali naquele meio. Então, o dia 17 era um sábado. Por quê? Porque no dia 18, aí sim, o que a Bíblia registra? A Bíblia registra qual que é o dia semanal da morte de Jesus. Que foi? A Bíblia registra um dia semanal da ressurreição de Cristo. Que foi domingo. Vamos abrir lá? João 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então ela vai no primeiro dia da semana, na madrugada, já próximo ao amanhecer. Então, um dia que a gente sabe que é domingo, primeiro dia da semana, o dia que Jesus ressuscitou. Ele ressuscita e logo na madrugada pela manhã encontra-se o túmulo vazio. Agora, o mundo não fala que Jesus morreu na sexta-feira? Não temos um feriado na sexta-feira? Acho até a Bíblia do Hari, eu gosto muito do comentário do Hari, mas nisso ele erra ali, Ele traz a sexta-feira como a sexta-feira sendo a Páscoa, de fato. Mas o que Jesus diz? Como é que nós temos que olhar? Nós temos que olhar pela ótica de Jesus, através da palavra de Jesus. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que até então, que ele ressuscitou no primeiro dia da semana, mas nós sabemos que a morte dele é no dia 14, não é na Páscoa, é na véspera da Páscoa. Certo? Sabemos isso. Não sabe, aqui, eu coloquei dia 18, mas a gente não sabe, a gente só sabe que é o dia primeiro dia da semana. Tá? Mas vamos abrir lá Mateus 12, 39 e 40. Nós temos que estar atentos ao que Jesus nos fala. Mateus 12, 39 e 40. Posso ler? Mas ele lhes respondeu e disse: a geração má
A geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, não lhe será dado outro sinal, senão a do profeta Jonas. Continua. 40. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, o povo pede um sinal. E Jesus fala o quê? Eu não vou dar outro sinal a não ser do profeta Jonas. 3 dias estarei na terra e 3 noites também. E ele declarou que esse era o único sinal que ele daria àqueles homens maus. O único sinal de que ele é verdadeiramente o Messias. 3 dias e 3 noites. Lembre-se que o Senhor Jesus foi preciso em determinar a duração de cada período. Nós vimos de noite e dia, lá no nosso estudo de ontem, sobre o dia hebraico. Né? Um dia, dentro de um dia tem 2 partes, mas tem noite e dia. Né? Além de tarde e manhã. E nós vimos também lá João 11, 9 e 10, que Jesus fala, não são 12 as horas do dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz do mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Então Jesus dá um sinal, 3 dias, 3 períodos de dias e 3 períodos de noites. 3 dias e 3 noites. Agora, nós falamos aqui sobre a semana de Daniel, em que ele cumpre fielmente os dias. Quando o povo Israel pecou e Jesus decretou o cativeiro, ele falou o quê? 70 anos. E cumpriu-se 70 anos. Nós sabemos aqui da última semana, quando nós vemos lá em Apocalipse, vai falar justamente de 7 anos. Lá está lá. Fala da primeira metade da metade dos meses e fala da outra metade. Conta em dias, cumpre-se fielmente. Agora, se tudo que ele fala, e quando ele fala em dias, se cumpre em dias, se tudo se cumpriu em dias, isso aqui não se cumpriria em dias? Se tudo que ele fala, vai ser 70 anos, cumpre 70 anos. Vai ser 7 anos? Vai ser 7 anos. O povo cativeiro no Egito. Tudo vai se cumprindo conforme ele fala. Agora aqui, quando ele fala 3 dias e 3 noites, por que o povo, nesse aspecto, não cumpre, não olha de forma literal? Tudo olha de forma literal. Aí chega aqui e não fala. Aqui aqui é alegórico. Né? Mas o que a gente tem que olhar? 18. Então, o que Jesus falou? 3 dias e 3 noites. Sabemos que dia 18, o 18º dia, ele morreu num domingo. Perdão. Ressuscitou no domingo, obrigado. Então, a gente tem que fazer de frente para trás agora o cálculo. Né? 3 dias. 3 partes de dias. 3 noites. Esse é o sinal que ele deu. 3 dias, 3 noites passarei na terra. Passarei no seio da terra. Para que então fosse saciada a justiça de Deus, somente foi saciada. Jesus só pôde voltar para o céu por conta da morte e dos 3 dias e 3 noites. Aí sim, Deus está saciada a minha justiça. Agora vem. Então, se é um domingo, a gente é só fazer o cálculo inverso. 3 dias e 3 noites. Cai aonde? Cai no dia 14, exatamente o dia
A morte dele, a véspera da Páscoa. Então, se é domingo, vamos lá. Dia antes do domingo, sábado semanal. O que tinha antes? Que foi um dia útil, que as mulheres foram comprar, foram no mercado. O que tinha antes da sexta? Quinta. Sábado. Que era um feriado, um grande sábado, mas era quinta-feira. Quando Cristo morre, então? Quarta-feira. Ele morreu na tarde. Na tarde da quarta-feira. Então, que é quinta. A noite de quarta para quinta. E fica a noite isso. No nosso calendário, a noite da quarta para quinta. E o dia da quinta-feira. A noite da quinta-feira e o dia da sexta-feira. A noite da sexta-feira e o dia do sábado. 3 dias, 3 noites. Daniel, ele foi sepultado antes das 18, que começa 15 de Nissan. Porque a partir de 15 de Nissan eles não podiam fazer nada. Isso aí. Foi no final da tarde. Aí entra. Então ele passou aqui. Primeira coisa que ele passou, a noite do dia 15. A tarde, seria a tarde do dia 15, né? Mas a tarde a gente fala porque é no nosso estudo de ontem sobre o dia, né? Mas depois das 18 horas. Então, 3 noites, 3 dias. Quarta-feira. Mas é a noite de sábado para domingo. Então, lembra que quando ela chega de madrugada, o que acontece? Ela chega aqui já no período da manhã, que até encontra depois com o jardineiro. Ele já não estava lá. Sai de madrugada. Então, Ele já não estava lá. o túmulo estava vazio. E no caso, depois da 16, aí no 18 que começa, depois da 16... Já era domingo. Até de manhã, no Já. de manhã já é o que acontece, né? Quando elas chegam aqui, já está vazio de manhã. Elas chegam cedo, né? Encontra com o jardineiro. Então, aqui já está vazio. Ele já ressuscitou, já. Lembra que os guardas dormem. Seria em qualquer horário, depois das 18 horas do sábado, ele pode ressuscitar. Isso aí. Então, pode ter ressuscitado no nosso sábado. Sim, no nosso calendário. Depois das 18. Já seria domingo. Pode falar, Alex. Quero aproveitar e ajudar os irmãos a entender o Shabat do Adventismo, porque que eles ainda guardam e estão debaixo da condenação, porque estão guardando a lei. A igreja, o movimento adventista. O movimento adventista. E Daniel deixou claro. Como ele morreu antes do Shabat maior, né? Que é a Páscoa, que é o Shabat maior. Então, nesse dia, no Gênesis, Moisés, que está tirando o povo do Egito, faz o sábado de 7 dias apontando para esse Shabat. Então, quando Jesus passa, ele morre antes, e esse grande Shabat, ele está no ventre, então Deus está apontando que o quê? A última obra de Deus foi concluída e ele descansou nesse dia. Por quê? Porque Cristo morreu, cumpriu tudo. Tudo que tinha que ser cumprido, se cumpriu. Então, a última criação especial de Deus, que começa ali, que seria, no caso, a igreja guardada no coração de Deus, se cumpriu. Então, o outro sábado que eles foram guardar, já não tinha mais necessidade de guardar, porque foi cumprido no Shabat maior, que é o único Shabat do Senhor, ele é do Senhor. O outro sábado apontava para esse grande Shabat. E eles não entenderam. E os judeus messiânicos ainda não entenderam. Quando Cristo vier, aí eles vão entender, falar, como a gente agora crê que o Senhor cumpriu o grande Shabat, não preciso mais guardar o sábado. E os adventistas ainda não entenderam isso aí. Obrigada, irmão. No caso, isso era uma lei, no caso, aí como ele era toda lei, não existia mais lei nenhuma no caso, você está querendo explicar. E aí, o que aconteceu aqui no dia 18, que tinha também as primícias. Lembra que no primeiro dia, após o sábado, da semana da Páscoa, vinham as primícias. Cristo, ele morre como Cordeiro de Cristo,
ele cumpre a Páscoa. Cristo morreu com pecado? Não. Sem pecado. Como é que se fazia, como é que eram os pães asmos? 7 dias comendo o quê? Pão sem fermento. Porque o fermento simbolizava o quê? O pecado. Pecado. Cristo, ele se fez, ele é o pão sem fermento. Ele cumpre as primícias, porque ele morreu sem pecado. E lá nas primícias, pegava-se o melhor ali da terra e movia esse molho como o primeiro da minha... E quem que a gente vê que é as primícias de Deus? Jesus. Lá em Colossenses. Vamos ver qual é Colossenses. Deixa eu ver aqui. Se eu não lembro aqui. Nesse aqui é do primogênito. Mas é bom também. Colossenses 1,15. Essa é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia. Que 1 Coríntios 15, 20. Pode ler. Pera. Pega o fogo. 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Isso aí. Ele cumpre as primícias. Ele cumpre aqui 3 festas. E depois, lá em Pentecostes, o que acontece? Outro cumprimento. Ele cumpre outra festa. Ele desce o Espírito Santo na festa de Pentecostes. Então, ele é as festas. Lembra? Essas são as minhas festas. Ele, as festas para o encontro com ele. E ele se faz tudo isso aqui. É por isso que hoje nós, não sei se todos os reformados fazem isso, mas acho que a maioria entende que não é na sexta-feira que Cristo morre. Por quê? Nós olhamos para o cumprimento profético literal das palavras dele. Então, se a gente pegar aqui, olhar o calendário hebraico, a gente vai ver ali mais ou menos o ano 32, quando Cristo morre. 14 de Nissan do ano, acho que é 32, se não me engano. Mas aí a gente tem a data, a gente consegue olhar. Este ano, segundo o calendário hebraico, é o ano em que a Páscoa cai na quarta-feira. Então esse foi um ano que a gente pode olhar aqui e falar assim, nossa, se fosse comemorar esse ano estaria batendo, inclusive, com o calendário hebraico. Quarta-feira foi a véspera da Páscoa, a quinta-feira foi a Páscoa, né, e tudo. Dúvidas, gente? Perguntas, comentários? Importante. Né? Mais importante do que saber a data é ter essa certeza, que Cristo morreu. Nós vimos ontem, no assunto sobre o pecado, o peso disso. Para olhar, para ver isso aqui e entender assim, que Cristo não morreu por pouca coisa. Foi por muita coisa. Foi por algo que somente Ele poderia pagar. Não existia nada que poderia fazer isso. E nenhuma condenação há naqueles que creem em Cristo. Pode falar? Nós vamos falar 3 dias, 3 noites, nós temos que enxergar que são 72 horas. Vamos ficar duro. 3 vezes 12, 3 vezes 12 noites, 3 vezes 12 dias, 72 horas. Isso aí. Agora, Cristo morreu. Nós vimos o que era a Páscoa. A Páscoa histórica é história. Ela é lá do Êxodo. Aconteceu uma única vez. E depois houve um memorial. E hoje nós vemos que era uma sombra desse evento.
essa Páscoa. A Páscoa onde ele veio de uma vez por todas, onde ele morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado. E para a gente fechar, Romanos... Deixa eu ver, acho que Romanos... Romanos 5:1, quem parou a leitura? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós só podemos ter paz com Deus mediante a essa obra, mediante a fé em Cristo Jesus. E uma vez que a gente tem essa certeza da salvação, o que Paulo ainda fala para nós? Romanos 38. Eu vou ler aqui. Ele vai falar assim, Romanos 8:38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Uma vez que a gente crê, uma vez que a gente tem essa certeza, nada pode separar a gente de Cristo. Amém. Agora, a salvação é para que todo o que nele crê, todo o que nele crê enquanto vivo. O ladrão na cruz, que morreu junto com Cristo, morreu na cara do gol, né? Ele morreu ele usou do último momento de vida dele para se arrepender. Uma coisa gritar. Chega, vai ter um gato aqui. Ele fez isso no último momento. E o que Jesus fala? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Acho que foi a primeira pessoa que inaugurou ali, né? E o que Cristo fala? Cristo fala o quê? De João, vai falar de João Batista. Nascido de mulher, aqui na terra, ninguém é maior que João Batista. Mas João Batista ainda é o menor comparado àqueles que estão em Cristo Jesus, né? Que estão no reino. Então, vocês têm certeza dessa salvação? Têm certeza dessa obra? Tem certeza da entrega que vocês têm em Cristo Jesus? Porque se não tem, ainda está em tempo. Entregar a vida a Cristo. Ele é longânimo. Nós vimos ontem, 2 Pedro 3, que as pessoas vão zombar da gente. Está demorando. O que ele vai falar? Não, mas Deus é longânimo, porque Ele não quer que ninguém se perca. Agora, tem que se acontecer em vida. Uma vez que morreu, já não existe mais oportunidade para isso. E a gente não sabe quando a gente vai morrer, né? Pode ser daqui 50 anos, 30 anos, 20 anos, 10, 5, 2, 1, amanhã. Então, se você não tem certeza ainda, faça enquanto é tempo. Porque se acabar o tempo, você não usufruiu disso aqui. E aí, o destino que Deus fala é uma vida eterna em sofrimento. Então, só para relembrar aqui, dia 10, ele é ungido em Betânia, né? Dia 11, a entrada em um jumentinho. Dia 14, a paracévia, a preparação, aqui que Cristo morre, né? No final da tarde. 15 é a Páscoa de fato. E dia 18, então, quando ele ressuscita. Amém? Amém. Se não tem ninguém, se ainda tem alguém que não tem essa certeza da salvação e quiser vir aqui para que a gente ore por isso, vem à frente. Se não quiser vir à frente, pode chamar a gente. Bom, irmão. Alan, pastor, vem. Muito bom, é uma decisão importante.
A palavra de Deus diz que a nossa salvação é mediante a fé. Né? Mas como é que a gente materializa essa fé? Tem uma forma de a gente materializar isso. E Paulo diz isso lá em Romanos 10:9. Como que a gente materializa a fé? Confessando Jesus como nosso Salvador e crendo no nosso coração que Ele ressuscitou. Você crê nisso? A gente vai fazer uma oração e você repete. Pode ser? Repita as palavras como se fossem as suas mesmas, tá? No seu coração. Pai Celestial, Pai Celestial, depois de ouvir a Tua palavra depois de ouvir a Tua palavra e crer no Senhor Jesus, e crer no Senhor Jesus, eu confesso os meus pecados eu confesso os meus pecados e recebo em meu coração e minha recebo vida em meu coração e minha vida Jesus Cristo Jesus Cristo como meu único como meu único e suficiente e suficiente Salvador. Salvador. Peço, Senhor, Peço, Senhor, que o Senhor escreva o o meu nome no o livro da meu vida, nome no livro da vida, porque confio na Tua palavra porque confio na Tua palavra e creio em Jesus, e creio em Jesus, que me dá essa certeza que me dá essa certeza de vida eterna. de vida eterna. Que o Espírito Santo Que o Espírito Santo seja o selo seja o selo da minha redenção. da minha redenção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, irmão. Parabéns. A palavra... Muito bom. A palavra de Deus diz que há festas no céu quando um pecador se converte. Glória a Deus. Então hoje, Aleluias. há festa no céu por isso. Amém? Você desliga ali? Então a gente vai fazer agora a ceia.